Bom dia para você também, para todo mundo que nos acompanha. E a Polícia Civil agora investiga se esses dois presos, se esse casal preso, eles inclusive fazem parte de uma organização criminosa ainda maior, especializada no tráfico de animais. Carlos Siqueira e Sara Porto Silva foram detidos ontem aqui no Jardim Botânico. Eles foram encontrados com bananas e cartelas de clonazepam, que é um medicamento usado como calmante. O que as investigações apontaram é que a dupla misturava o remédio na fruta para atrair os macacos e depois vendiam em feiras clandestinas. As investigações começaram depois que uma funcionária do Jardim Botânico encontrou um comportamento alterado, encontrou um macaco com um comportamento alterado, isso no dia 1º, ou seja, no outro domingo. Um vídeo feito por ela, que agora há pouco você via na nossa live no youtube.com/bandnewsfmrio, mostra que o animal está com bastante dificuldade para andar, chega a cair algumas vezes. A equipe do setor de preservação da fauna descobriu que o macaco realmente tinha sido dopado. E aí a equipe do Jardim Botânico analisou imagens de câmera de segurança, suspeitou desse casal, isso no outro domingo. Ontem eles voltaram aqui para o parque e aí a polícia foi chamada e eles foram presos. Na quarta-feira passada, outras 2 macaquinhas também foram encontradas dopadas no Jardim Botânico. Elas estão agora no Instituto Vida Livre, que é uma organização que cuida de animais em situação de risco, de reabilitação desses animais. O veterinário Rocher de Seba, inclusive, que é presidente do Instituto, conta que essas macaquinhas estavam amamentando. E os filhotes, ninguém sabe ainda qual é o paradeiro. Eles apresentavam tontura, descoordenação, os animais ficam num processo, eventualmente podem convulsionar, são drogas que podem causar sérios danos a esses animais. E essas 2 fêmeas que chegaram ao Instituto, elas estavam lactando, o que aumenta a nossa preocupação, porque possivelmente são animais que podiam estar no processo reprodutivo, podiam estar com filhotes, e a gente mal sabe o que terá acontecido com esses filhotes. Bom, o casal ele deve responder por 2 crimes ao todo e que, somadas as penas, elas podem chegar a 2 anos de detenção, além de multa. Claro que o caso ainda está sendo investigado, está sendo apurado também essa possível ligação com uma organização criminosa maior, especializada em tráfico de animais. E a gente lembra que no ano passado teve um caso parecido no Parque Lage, também aqui no bairro do Jardim Botânico. 3 homens foram presos tentando levar um bicho preguiça numa mochila. Eles foram detidos ainda mesmo no Parque Lage, chegaram a gravar a cena, zoando a cena, enfim, tirando sarro da situação. Quando eles conseguiram capturar esse bicho preguiça, foram presos e disseram na delegacia que eles pretendiam vender o animal por R$ 1.500 numa feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esses 2 presos agora no Jardim Botânico estão presos ainda. Claro que a gente vai acompanhar o desenrolar das investigações para saber qual que vai ser o desfecho dessa história, se eles vão ser denunciados e vão realmente ser condenados por esses crimes. Dobal, uma pergunta. Eles confessaram que estavam botando o clonazepam na banana dos macacos. Para a polícia, eles também confessaram que tinham feito isso anteriormente e vendido animais do Jardim Botânico lá na Feira de Caxias? Eles confessaram isso? Na verdade, quem confessou foi no caso do ano passado, do bicho preguiça. Na delegacia, os 3 presos confessaram que pretendiam vender o bicho preguiça em Duque de Caxias. No caso de agora, do Jardim Botânico, dos macacos que foram dopados, a polícia diz que, segundo as investigações, a partir de todo o trabalho de investigação, eles comprovaram que era isso que eles faziam. Eles misturavam clonazepam na banana para dopar os animais, e a suspeita é justamente que eles pegavam esses animais com a intenção de vender em feiras clandestinas. A gente não tem informação de que eles realmente confessaram o crime. Ah, entendi, Dobal. Isso a gente tá falando do bicho preguiça que estava saindo do Parque Lage na mochila. Isso. Agora o casal foi pego em flagrante, Rodolfo, com materialidade do crime. Você tem o bicho completamente grogue, dopado, a banana que era oferecida... Você viu a imagem? Impressionante. É impressionante. Coitadinho do bicho. É impressionante. Você vê, tá quase desfalecendo, né? Agora, numa dessa, o cara bota demais e mata também, né? E mata o animal. Poderia ter matado. Inclusive o filhotinho, né, que tava amamentando da fêmea, a fêmea dopada em alta dosagem de clonazepam, o efeito disso num filhotinho, porque esse é um medicamento ansiolítico que age no sistema nervoso central. De um macaco, de um adulto já tem efeito, o adulto humano. Imagina um adulto macaco e um filhotinho pequenininho. O efeito ninguém sabe qual foi.
Não, e se você for para o Jardim Botânico, né, e for para lá com banana, se for para lá com qualquer outro tipo de alimento, além dos macaquinhos, você pode realmente achar outros bichos facilmente no Jardim Botânico ficando por lá, dopa e leva, bota dentro de uma mochila, como eles estavam obviamente pensando, vende numa feira dessas, que era o objetivo. Depois a gente não sabe por que essas feiras que acontecem, como a gente falava da Jacari e tal, elas estão lotadas de bichos, de animais silvestres. Muitas vezes a polícia vai, de vez em quando, para fazer aí uma operação, apreende um monte, porque infelizmente, o que não falta é bandido criminoso. Ele certamente ia fazer isso para chegar lá e revender para alguém, e arrumar um dinheiro levando. E você acha que isso é a primeira vez que acontece, Dono? Para os caras estarem lá? Infelizmente, outros devem ter acontecido, outros casos desse, e nem sequer foram pegos, foram revelados, foram flagrados, infelizmente. Então, atenção, ainda bem que os funcionários dessa vez do Jardim Botânico conseguiram reparar, pegaram, prenderam. Quero perguntar para o Dobal como é que fica a situação deles, presos, se paga fiança. Tomara que não, né? Não tinha que pagar fiança, não tinha que liberar um cara desse. Mas, de qualquer maneira, câmeras podem ajudar, a supervisão, a segurança do Jardim Botânico, para que a gente impeça. Aliás, não só lá, porque você tem parques espalhados. Se for na Floresta da Tijuca, né, na Estrada das Paineiras, por exemplo, tem. Se você for no Parque Estadual da Pedra Branca, que é o maior parque que você tem dentro de uma área urbana, esse na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em todas as florestas ali da região da Baixada Fluminense, Guapimirim. O que não falta no Rio, nessa junção, né, das montanhas, das matas com a cidade, é esse tipo de possibilidade. Você está, às vezes, no local perto. Eu lembro que minha irmã morava do lado do Parque Lage. Aliás, o Parque Lage é uma outra demonstração disso. Minha irmã morava na Benjamin Batista, que era colada, bem colada mesmo, a rua colada no Parque Lage. Meu amigo, era um festival de macaco prego, de bichinhos subindo lá para roubar coisa dentro de apartamento, aquela área que fica nas franjas mesmo ali do Parque Lage, e no alto você tem a mata toda e o Cristo Redentor. Então esse contato dos bichos, dos animais com o ser humano no Rio de Janeiro rola direto. De vez em quando você tem lá no Alto da Boa Vista uma cobra atravessando, um bicho preguiça para lá. Se você tiver vagabundo desse, que eu espero que não seja solto rápido, louco para poder arrumar um dinheiro dopando animal para levar para uma feira dessa, infelizmente, o que não falta é oportunidade para que ele faça isso, né? Dobal, e aí? Como é que fica a situação desse casal? Esse casal segue preso, segundo a Polícia Civil, eles devem permanecer presos. Inclusive foram presos em flagrante, devem passar por audiência de custódia ainda hoje ou nos próximos dias para saber se a prisão em flagrante vai ser convertida em preventiva. No caso de crimes ambientais, pode ser convertido em fiança desde que não seja considerado um crime hediondo, e é claro que nesse caso eles foram presos por 2 crimes ambientais. Claro que a situação deles se agrava um pouco mais, mas a gente não tem a confirmação de que vai haver ou não essa possibilidade de pagamento de fiança. Tem uma lei de 98, obrigado, Dobal, viu, Rodolfo? Tem uma lei de 98 que fala o seguinte: matar, perseguir, caçar ou apanhar ou utilizar espécies da fauna silvestre sem a devida permissão pode ser considerado crime inafiançável, pode dar cadeia sem possibilidade de pagamento de fiança para soltura. Com um detalhe, viu, Rodolfo? Quando você dopa esse bicho, já fiz muita matéria, inclusive fiz um livro, Zé, um livro infantil sobre tráfico de animais. Essa história me tocou tanto porque eu acompanhei isso nas estradas. Sabe o que eles fazem, Rodolfo? Lá não é clonazepam, é cachaça. Eles dão para os miquinhos, para os macaquinhos, cachaça. E quando passa alguém querendo comprar, um motorista, um caminhoneiro, o bichinho está realmente, entre aspas, dócil. Ele não está dócil, ele está grogue. E depois que passa o efeito da bebida ou, eventualmente, do remédio, aí sim ele fica irascível. Ele tem um comportamento selvagem. E, imagine, longe do ambiente, longe dos seus, ele fica extremamente agressivo. Mas quando ele é vendido, o Zé tem mensagem de ouvinte, quando ele é vendido, ele aparentemente está dócil, ele está carinhoso, não é? Ele está sob efeito de álcool ou outras drogas. Zé? Zé. Tem mensagem do nosso ouvinte Neto, que mora lá em Caxias, falou que essa situação acontece há muito tempo ali nessa feira. Bom dia, equipe Band News. Bom dia. Eu estou ouvindo a reportagem aqui, a matéria sobre o tráfico de animais silvestres na feira de Duque de Caxias. E isso virou uma tradição na feira, a venda desses animais. Isso já ocorre há 30 anos, 35 anos.
Eu não consigo acreditar como nenhuma autoridade até hoje não tomou uma providência com relação a acabar com essa feira. As pessoas trocam mensagens em WhatsApp vendendo animais silvestres a todo instante. Essa feira, ela é ilegal, mas ela é quase que uma tradição infeliz para o município. Sou morador de Caxias desde que eu nasci. E desde que eu me entendo por gente, essa feira acontece em Caxias. Então eu não consigo entender, sinceramente, por que ainda ocorre a céu aberto. Um grande abraço a todos. Valeu, meu amigo, obrigada, viu? Agradecer porque obviamente tem gente botando dinheiro no bolso, né? Desde os que levam pra lá, pegam o bichinho como esse casal, levam pra lá, os que lá estão vendendo, os que fingem que a coisa não tá acontecendo e estão recebendo uma grana pra ficar quieto, é por aí. A gente sabe como é que funciona, a gente sabe, não tem como. Não é que é um negócio itinerante, sabe? Que o cara vai pra cada local, fica 1 hora, 2 horas, não é que você tem uma dificuldade muito grande de fazer a operação, porque os caras estão lá no pico de um morro que para você acessar tem vielas, tem barricadas. Não é isso. Tá lá no mesmo ponto, horário, bate local. É tipo essas blitz WhatsApp que não funcionam no Rio de Janeiro. Ficam sempre nos mesmos lugares, sempre sem pegar nada, sempre sem aprender porcaria nenhuma e fingindo que estão dando segurança pro Carioca e pro Fluminense. A gente sabe que não é nada disso. Nada disso. Vide os números da criminalidade que subiram de maneira substancial. Então a mesma coisa, a feira tá lá parada, a gente não consegue combater. Por quê? Você acha que ninguém sabe? Óbvio que sabe, não sei quem, mas alguém tá indo lá para dizer o seguinte, ó, meu irmão, para funcionar, cadê o meu? Para funcionar, me dá uma grana para eu botar no bolso, senão isso aqui vai ser um inferno, senão eu vi toda vez aqui para aprender, aí leva todo mundo preso, solta os bichinhos coitados dentro de gaiola. Mas a gente sabe, né? A gente sabe como é que a parada funciona. 10h18. Valeu, Dobal. Obrigada pelas informações. Valeu, um abraço. Agatha. Oi. Foi muito bom estar com vocês. Não.